O cinismo de Sérgio Moro não tem limites, não tem limites. Sérgio Moro agora está nas redes sociais tentando jogar nas costas do governo Lula o roubo do INSS que estava rolando durante o tempo em que ele era ministro da Justiça, que ele era chefe da Polícia Federal e não fez nada para descobrir. Quem fez foi o Lula. Quem descobriu o roubo nas contas do INSS, os desvios que estavam acontecendo, chama-se governo Lula, chama-se PF do Lula. Porque o Moro, enquanto estava lá, nada fez, gente. Nada fez e agora está querendo dar uma de santo. Né? Agora está lá no X tentando se justificar que na época do Lula aumentou. Gente, ele foi ministro da Justiça, ele foi chefe da Polícia Federal. O negócio começou na época do Temer, ficou solto durante os 4 anos do governo Bolsonaro e ele foi ministro da Justiça, né? O grande herói da corrupção, nada fez contra o roubo do INSS. Olha os helicópteros passando de novo. E aí, né? Que cara de pau é essa? Quem que ele engana? Deve enganar muita gente ainda, esse cara, né? Tá querendo se mostrar que tem alguma importância ainda, né? Está querendo mostrar que tem alguma relevância a opinião dele. Olha aí o tweet dele. As fraudes contra os aposentados do INSS, que foram estimadas em 6 bilhões de reais, comprovam em definitivo que o governo Lula não precisa importar criminosos do Peru. Aí ele já está colocando aí a história do asilo que o governo Lula deu para a mulher do Ollanta Humala, né? O Brasil tem acordo humanitário, qualquer governo teria dado asilo para ela, inclusive o governo Bolsonaro, né? Durante o governo do Fernando Henrique, deram asilo ao general Stroessner, ao general paraguaio Stroessner. São coisas que fazem parte da diplomacia. Mas olha só, as fraudes foram estimadas em 6 bilhões de reais durante o tempo em que o senhor Sérgio Moro esteve à frente do Ministério da Justiça. Não houve investigação sobre esse assunto. Ninguém foi preso. Tá? Ele não fez nada. Né? No mínimo, foi incompetente. Né? Não fez nada. Não fez nada. Essa é a realidade. E aí está querendo surfar na onda. A realidade é que foi o governo Lula que tem uma PF autônoma, né? Que corta na própria carne, que descobriu tudo. Né? Coloca aí, Gui, por favor, a matéria falando do Moro. Olha aí, ó. Sérgio Moro esquece que era ministro da Justiça quando a corrupção no INSS começou e faz piada. Afoito em atacar Lula, Moro esqueceu que o esquema de corrupção começou em 2019, quando era super-ministro da Justiça de Bolsonaro. E só começou a ser investigado em 2023 no governo Lula. Tá? Contra fatos, não há convicções, senhor ex-juiz, ex-consultor, atual senador desimportante, tá? Deixa eu ler a matéria aqui para vocês. Esse pessoal, né? Esse pessoal quer posar de paladino, depois de tudo que o Moro já fez de errado. Prendeu o Lula para o Bolsonaro ser eleito, se tornou ministro de Bolsonaro, saiu escorraçado do governo Bolsonaro justamente porque ele dizia que a PF dele não tinha autonomia, que o Bolsonaro não deixava a PF ter autonomia. Depois fez as pazes com o Bolsonaro e saiu carregando uma maleta do Bolsonaro no debate. Esse cara não tem orgulho nenhum, não tem moral nenhuma, tá? Foi tentar cá, Lula, o senador e ex-juiz Sérgio Moro foi às redes sociais nesta quarta fazer piadinha com a investigação da PF que desbaratou um esquema de corrupção no INSS que começou em 2019 e só foi investigado agora, a partir de 2023, no atual governo. Né?
Moro esqueceu um detalhe: o esquema de corrupção no INSS começou em 2019, quando ele foi nomeado por Bolsonaro como um super-ministro da Justiça, o que o fez abandonar a magistratura e se jogar de cabeça e sem máscara na política e no bolsonarismo, né? E aí, coloca outra matéria aí, Gui, que faz um retrospecto das fraudes no INSS, mostrando onde foi, quem foi que começou tudo isso, e que, na verdade, a única coisa que o governo Lula fez foi investigar, descobrir os responsáveis, demitir o presidente do INSS e agora vai devolver o dinheiro das pessoas. Eu vou contar tudo para você. Fraude no INSS. 9 das 11 entidades investigadas foram criadas nos governos Temer e Bolsonaro. Reforma trabalhista de Temer descentralizou a representação de trabalhadores em sindicatos e permitiu a pulverização de associações. Entidades de aposentados explodiram após a reforma da Previdência de Paulo Guedes no governo Bolsonaro. Enquanto tenta colocar a conta no atual governo, e incitar o discurso de corrupção entre extremistas nas redes sociais, a mídia liberal esconde fatos elucidativos da Operação Sem Desconto, desencadeada nesta quarta-feira a partir de uma investigação da PF, para combater um esquema nacional de descontos associativos não autorizados. Vocês estão ouvindo o helicóptero? Meu Deus! Em aposentadorias e pensões. Segundo a PF, o esquema começou em 2019 e operou em grande parte durante o governo Jair Bolsonaro, que tinha como super-ministro da Justiça o ex-juiz Sérgio Moro. Em entrevista coletiva, o controlador-geral da União, Vinícius Carvalho, destacou que as fraudes vinham desde 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, e começaram a ser investigadas em 2023, primeiro ano do governo Lula. Outro fator extremamente importante é que 9 das 11 associações investigadas foram criadas após a reforma trabalhista feita pelo ex-presidente Michel Temer, que desmontou a estrutura sindical e permitiu a pulverização de entidades representativas sem compromisso algum com os trabalhadores. Na prática, com o fim da contribuição sindical, que era direcionada para um sindicato representativo de determinada categoria de trabalhador, a nova legislação deu aval para a criação de concorrentes na esfera sindical, fazendo com que oportunistas vissem a representação trabalhista como negócio. Das 11 associações investigadas, 2 foram criadas em 2017, logo após a reforma de Temer, que são a AMBEC e a Conafer, e outras 7 durante o governo Bolsonaro: a APB, a APEN, a APPS, Unaspub, APDAP-Prev, ABCP Amar Brasil e CAAP, certo? Depois que o então super-ministro da Economia, Paulo Guedes, liberou a farra dos empréstimos consignados vinculados às aposentadorias e pensões em 2020, na esteira da reforma da Previdência. Apenas 2 foram criadas antes da reforma: a CONTAG, fundada em 1963, e o Sindinap, ligado à Força Sindical. O Sindinap ainda ganhou as manchetes porque José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão de Lula, compõe a diretoria. No entanto, a entidade existe há 25 anos e tem todas as autorizações de associados feitas voluntariamente e sequer foi alvo de busca e apreensão, tampouco de intimação da PF, né? Óbvio que agora eles vão querer colocar o nome do Frei Chico no meio dessa lambança. Mas o fato é que começou na época do Bolsonaro, Moro. Você não fez nada, sua PF não fez nada. Você sabe quem é que resolveu o problema? A PF do Lula. E outra, o governo Lula vai devolver todas as quantias surrupiadas. Deixa eu ler aqui para vocês, é outra matéria que tem aqui, ó. INSS, dinheiro descontado irregularmente será devolvido. O Instituto Nacional do Seguro Social vai suspender todos os acordos de cooperação técnica firmados com entidades para interromper um esquema que desviou o dinheiro de aposentados. A decisão ocorre após a operação da PF que atingiu o órgão essa semana. Os pagamentos de maio serão suspensos, retidos pelo órgão e restituídos aos aposentados atingidos.
A devolução do restante dos recursos descontados irregularmente vai ocorrer ainda, segundo o governo, mas o prazo e o plano ainda não foram definidos. As medidas para lidar com o escândalo foram informadas em entrevista concedida no Palácio do Planalto pelo ministro da CGU, Vinícius Carvalho, e pela diretora de Orçamentos, Finanças e Logística do INSS, Débora Floriano. Não temos nesse momento como precisar quantos descontos são irregulares, contudo, nós traremos oportunamente um plano onde serão abordadas, tratadas todas as informações para, em seguida, em força-tarefa conjunta, promovermos o integral ressarcimento dos descontos irregularmente descontados dos benefícios dos nossos segurados. Nós vamos ressarcir. Contudo, as ações desse ressarcimento fazem parte de um plano que será apresentado oportunamente, né? Então, assim, a questão é a seguinte: Moro, quem passou pano para a corrupção no INSS foi o ministro da Justiça na época em que esse roubo começou, ou seja, você. Foi você que passou pano. Governo Lula, não. Começaram a sair as denúncias da imprensa, CGU começou a pedir uma investigação, PF de Lula investigou, resolvido o caso. Se dependesse de você, Moro, nunca teria sido descoberto. Fim de papo.